Olá, meu nome é Ricardo Souza e essa é a minha terceira aula sobre potenciação. Na primeira e na segunda eu coloquei a introdução explicando o que é potenciação e duas propriedades. Agora eu vou colocar essa outra propriedade que é a do produto das potências. Quando você tem duas potências de mesma base, base aqui eu coloquei a letra B, indicando que elas são iguais, e sendo multiplicadas entre si, você pode resolver dessa forma, unindo as bases, vai ficar a mesma base, ela será copiada, e você faz a soma dos expoentes. Tá? Então, como exemplo, eu coloquei esses exercícios. Então, dá uma olhadinha agora nessa videoaula, que eu vou colocar a explicação de várias situações que você pode encontrar em todo tipo de exercício de matemática, ou de física, ou de química também. Tá bom? Então, vamos lá. Primeiro exemplo, 2 elevado a 0 vezes 2 elevado ao quadrado e vezes 2 elevado à terceira. Bom, mesmo que tenha 3 ou mais potências, o que importa saber é se elas são iguais. Então, como elas são iguais, você copia a base e soma os expoentes. 0 mais 2 mais 3. Então, isso vai dar 2 elevado a 5. 2 mais 3, 5. E o 0 não muda nada. Nesse caso, você até poderia resolver. Isso aqui é igual a 32, mas nem sempre haverá necessidade. Nesse caso aqui não há necessidade, tá? Mas 2 à quinta é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. O 2 multiplicado por ele mesmo 5 vezes. Próximo exemplo. 3 ao quadrado vezes 3 elevado à quarta e vezes 3 elevado a menos 3. Quando o sinal for negativo de um dos expoentes, você vai fazer o joguinho de sinais. Então vai ficar esse mais esse aqui que é negativo. Então mais com menos vai ficar negativo. Então juntando tudo, 2 mais 4, menos 3. Então o terceiro fica negativo. Porque mais com menos vai ficar negativo. Da fórmula é positivo, mas o sinal do 3 é negativo. 2 mais 4, 6. Menos 3, 3. Então, isso aqui é 3 elevado à terceira potência. Próximo exemplo, que cai muito em física e em química. Potências de base 10. A maneira é a mesma. Copia a base, já que elas são iguais, e soma-se os expoentes. Então, 5 mais menos 2 vai ficar 5 menos 2. E mais 18, que é o terceiro expoente. 5 menos 2, 3. 3 mais 18, 21. Então, você indica 10 elevado a 21. É muito usado esse tipo de formato aqui em física e em química, porque o que significa 10 elevado a 21? Significa que o 10 ele vai ter 21 zeros aqui. 21 zeros após o 1. Então, como fica um número muito grande, então é uma forma simplificada, uma forma mais compacta de você escrever as potências. Isso é muito usado em notação científica. Em breve eu vou deixar uma aula sobre notação científica. Tá? Muito útil em física e em química. Próximo exemplo. 5 elevado a 2 vezes 5 elevado a k vezes 5 elevado a menos 3. Bom, e essa letra k? Bom, k pode ser um número qualquer. Nesse caso, suponha que é um número real. Então pode ser positivo, negativo, uma fração. Não importa. O importante é que vai ficar 2 mais k mais menos 3. 2 mais k mais menos 3 fica menos 3. 2 menos 3 dá menos 1. Então vai ficar k elevado a menos 1. Dependendo do valor do k, você vai saber qual que é o valor final da potência. Isso aqui acontece em situações onde você precisa trabalhar com logaritmos, ou com exponenciação também. Tá? Mas, por enquanto, é só o que você precisa saber. Você pode tratar a letra como se fosse um número. Tá? Então, ele é somado ou subtraído da mesma forma. Próximo exemplo. Aqui eu não tenho uma potência e aqui também não. Ao invés disso, eu tenho 1000 e aqui o 100.
Como aqui tem 10 à sexta e 10 elevado a menos 2, já é uma indicação de que você pode fatorar o 1000 e fatorar o 100 para transformá-los numa potência de base 10. Então, como é que a gente chega numa potência de base 10 a partir do 1000? Então, eu vou fazer aqui no cantinho. Fatorar o 1000. Começar pelo maior. Então, eu vou fatorar por 10, porque eu quero transformar em potência de base 10. 1000 dividido por 10 dá 100. 100 dividido por 10 dá 10. E 10 dividido por 10 dá 1. Então, isso aqui dá 10 elevado à terceira potência. Então, 1000 é 10 elevado à terceira. Vezes 10 à sexta. 10 à terceira vezes 10 à sexta. E o 100? Bom, o 100 eu teria que fatorar. Mas como eu já fatorei o 1000, se a gente tampar aqui o 1000, 100 dividido por 10 dá 10, e 10 dividido por 10 dá 1. Então, eu teria somente esses dois 10 aqui, no caso de uma outra fatoração por 100. 10 vezes 10, 10 ao quadrado, e não 10 à terceira, né? 10 à terceira é o 1000. Então, o 100 fatorado é 10 ao quadrado. E o 10 a menos 2 aqui do lado. Bom, 10 a 2 e 10 a menos 2, eles vão se cancelar, porque 2 menos 2 vai dar 0. Então, isso aqui eu posso cancelar com esse. Então, sobra 10 elevado à terceira vezes 10 elevado à sexta. Então, vai ficar 3 mais 6, que dá 9. Então, isso tudo é a mesma coisa que 10 elevado a 9, ou 1 bilhão. Tá? Seria o 1 seguido de 9 zeros. Próximo exemplo. Olha a diferença que tem aqui. Ó. As bases não são iguais. Então, nesse caso, dependendo do número que você tem, que é o caso do 8, ele pode ser transformado numa potência de base 2. Nem sempre isso é possível. No caso do 8, é. Então, vamos fatorar o 8 também. Então, você vai fatorar o 8 por 2. Como você quer transformar numa potência de base 2, ele tem que ser dividido por 2. 8 dividido por 2 dá 4. Dividido por 2 são 2. Dividido por 2 dá 1. Resultado, 2 elevado à terceira. Então, nós temos 2 elevado à terceira vezes, vou deixar um espaço em branco, e 2 elevado à terceira, que é o 8. Eu transformei o 8 em 2 elevado à terceira, como você viu aqui na fatoração. Agora, e esse menos 2 elevado à quarta? Como ele está entre parênteses, então você precisa lembrar que potência dentro, com a base dentro do parênteses, você vai multiplicar tudo isso aqui pela quantidade de vezes que está indicado no expoente. Então, menos 2 vezes ele mesmo por 4 vezes. Então, menos 2 vezes menos 2 vai dar mais 4. Menos 2 vezes menos 2 vai dar mais 4. Se você fizer a mesma coisa de novo, você vai ter os seus 4 menos 2 multiplicados por eles mesmos. Então, aqui dá 4 e aqui dá 4. O resultado é 4 vezes 4, 16. Então, menos 2 elevado à quarta vai dar 16. Acontece que o 16 também pode ser fatorado por 2. E se você fatorá-lo por 2, vai dar 8. 4 por 2 dá 2 e por 2 dá 1. Ou seja, 2 elevado à quarta. Então, isso aqui, apesar de não ter a mesma base, é possível transformá-la numa potência 2 elevado à quarta. Mas aí talvez você pergunte, e se fosse menos 3? Se fosse menos 3 já não seria possível. Mas aí o que você faria é deixar o número indicado. Você só copiaria menos 3 elevado à quarta. Tá? Como todo mundo agora está na forma de potência de base 2, 3 mais 4 mais 3. 3 mais 4, 7. 7 mais 3 dá 10. Então, isso aqui é 2 elevado à décima. Esse exemplo é parecido. Nós temos 4 elevado ao quadrado e 2 elevado à raiz de 2. A novidade agora é esse raiz de 2, que é um número irracional. Trate da mesma forma como os números inteiros. Não tem problema, tá? Mas o 4 é diferente de 2. Então, se a gente aproveitar aqui essa fatoração do 16, 4 dividido por 2 dá 2, e 2 dividido por 2 dá 1.
Então, 4 é 2 elevado ao quadrado, porque só tem 2 2. 2 números 2. 2 ao quadrado. Então, 4 é 2 elevado ao quadrado. Esse aqui é o 4. E esse é o quadrado do lado de fora. Agora a gente copia o 2 elevado à raiz de 2. Potência de potência, você viu nas aulas anteriores de potenciação, que isso aqui é a multiplicação das potências, né, dos expoentes. Você faz a multiplicação dos expoentes. 2 vezes 2, 4. Então, 2 elevado a 2 elevado a 2 é 2 elevado à quarta, vezes 2 elevado à raiz de 2. Como as bases são iguais, agora você soma os expoentes. Então, a resposta final é 4 mais raiz de 2. Como raiz de 2 é irracional, não tem como somar com 4, que é inteiro. Então, você deixa indicado. Tá? Essa é a forma simplificada dessa potenciação aqui, dessa multiplicação de potências. Tá? O próximo exemplo também é parecido ao anterior, porque nós temos o 49 e aqui uma potência de potência. Então, como no exemplo 7, os expoentes aqui eles devem ser multiplicados. 2 vezes 3 vai dar 6. E o 49, se você fatorar, é 7 ao quadrado, porque 7 vezes 7 é 49, né? Da tabuada você sabe que 7 vezes 7 é 49. Então, nós temos 7. Ah, não tem nada aqui no expoente. Então, é 1. Quando não tem nada no expoente, é 1. Tá? Não é 0. Relembrando, quando o número está elevado a 0, 7 elevado a 0 é 1. Aliás, qualquer número, positivo ou negativo, com exceção do próprio 0, quando elevado a 0, vai dar sempre 1. Quando não tem expoente, é 1. O expoente é 1. 49 é 7 ao quadrado. E essa potência de potência vai dar 7 elevado à sexta. Então, aqui nós temos 1 mais 2 mais 6. 7 elevado a 1 mais 2 mais 6. Que é a mesma coisa que 7 elevado a 9. Ou 7 elevado a nona potência. Não precisa resolver, porque vai dar um número muito grande, né? Então, deixa indicado. Outro exemplo com potências de base 10. Novamente aparece o 100. Aqui, novamente, uma letra K. E agora um expoente negativo. Então, a gente pode juntar esses dois aqui previamente. Não tem problema, resolver em partes. K mais menos 15 vai ficar K menos 15. K menos 15 de expoente. Vezes, agora o 100. O 100 é a mesma coisa que 10 elevado ao quadrado. E agora, o passo final é juntar essas duas potências. K menos 15 mais 2. Menos 15 mais 2, você deve 15 e paga 2. Então, você vai ficar devendo 13. Então, dá 10 elevado a K menos 13. Próximo exemplo. Também tem uma diferençazinha. Agora, nós temos expoentes fracionários, né? Nós temos números racionais. Meio e 2 terços. E a base é a mesma, 3. Então, repetindo a formulinha, quando você tem duas potências de mesma base sendo multiplicadas, copia a base e somam-se os expoentes. Então, nós temos meio mais 2 terços. Então, agora, deixa eu fazer aqui nesse pedaço, meio mais 2 terços. Como são números primos, 2 e 3 aqui embaixo, o MMC será 6. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 1, 3. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 2, 4. 3 mais 4 dá 7 e repete o 6. Então, vai dar 7 sextos. O resultado dessa soma de frações. Então, essa soma de frações dá 7 sextos. Então, isso aqui é a mesma coisa que 3 elevado a 7 sextos. Aí vem a pergunta, e se fosse, por exemplo, 3 sextos?
Bom, se fosse 3 sextos, você poderia fazer a simplificação do expoente. O que é simplificação? Lembrando, você vai dividir o mesmo número de cima e de baixo, você vai dividir pelo mesmo número em cima e embaixo os dois algarismos, já que eles são múltiplos, o 6 é múltiplo de 3. Então, você pode simplificar por 3. Então, 3 dividido por 3 vai dar 1, e 6 dividido por 3 dá 2. Então, se fosse 3 sextos, você poderia colocar 3 elevado a meio, que seria uma potência similar, tá bom? Uma potência equivalente, tá? 25 vezes 5 elevado a 5 meios. Da tabuada, você sabe que 25 é 5 vezes 5. Então, isso aqui é 5 ao quadrado, e aqui 5 elevado a 5 meios. Então, o que nós temos a fazer agora é fazer essa soma de 2 mais 5 meios. Então, 2 mais 5 meios. Deixa eu usar esse espacinho aqui embaixo. 2 mais 5 meios. Aqui não tem nada, é 1. MMC entre 1 e 2 é 2. 2 dividido por 1, 2. Vezes 2, 4. 2 dividido por 2 dá 1. Vezes 5, 5. Como são iguais, a gente copia. 4 mais 5, 9. Então, aqui nós temos 5 elevado a 9 meios. Esse é o resultado final. O 9 é ímpar e o 2 é par, então não dá para simplificar. Então, esse é o resultado final. Outro exemplo com potências de base 10. Expoente 3x, 5x e 2. Então, juntando todo mundo numa mesma base, 3x mais 5x e mais 2. Bom, números que têm letras, né? Como aqui nós temos 3x mais 5x, isso aqui vai dar 8x. Então, 10 elevado a 8x mais 2. O 2 não pode ser somado com a letra que contém x, então esse é o resultado final. Esse resultado aqui, ó, esse exemplo aqui. Agora nós temos uma multiplicação aqui dentro, e do lado de fora dos colchetes, um outro expoente 3. Então, a gente pode resolver primeiro e depois fazer a potência de potência. Ou ainda separar primeiro, e nós ficaríamos com duas potências de potências. Mas como a gente está aplicando essa regrinha da multiplicação de potências, então vamos ficar com o primeiro método. Então, nós temos dentro do colchete 3 elevado a 2 mais 5, que é 7. E do lado de fora, o 3. 7 vezes 3, 21. Então, esse é o resultado final. 3 elevado à 21ª potência. Esse aqui é parecido, só que agora as potências já estão separadas. Então, nós temos 7 elevado a 1/3 vezes meio. Então, vamos fazer aqui embaixo. Ó. 1/3 vezes meio. Vou fazer uma separaçãozinha. 1 vezes 1, e aqui embaixo dá 6. 3 vezes 2, 6. Então, nós temos na primeira potência, que é equivalente a 7 elevado a 1/6. E a segunda potência, nós temos 2/5 vezes 2/3. Isso vai dar 4/5. Então, nós temos 7 elevado a 1/6 vezes 7 elevado a 4/5. Então, isso vai dar 7 elevado a 1/6 mais 4/5. Então, vamos para o rascunho novamente. 1/6 mais 4/5, aqui embaixo. Bom, MMC entre 6 e 5 vai dar 30, porque o 5 é primo e o 6 não é múltiplo dele. Então, nós temos 30 dividido por 6 dá 5. 5 vezes 1, 5. 30 dividido por 5 são 6. 6 vezes 4, 24. 5 mais 24, 29. 29, 30 avos. Então, 1/6 mais 4/5 no expoente é a mesma coisa que 29, 30 avos. Como o 29 é primo,
não dá para ser fatorado, simplificado pelo 30. Tá? E com isso nós encerramos essa terceira aula. Se você ficou em dúvida, reveja a aula com mais calma. Você pode diminuir a velocidade para 0,75, né? Dependendo, para que a aula fique um pouco mais lenta. Se gostou da aula, dê um like,